Não sei se do clássico para cá uma semana seria importante para recuperar o jogador, mas se não enfrentar o Bahia, vai ter 10 dias e depois uma sequência do Cruzeiro mais folgada, já sem Copa do Brasil. É praticamente jogo, pelo menos durante um bom tempo, só aos finais de semana praticamente. E aí, Romano, vale ou não a pena colocar o BR9 amanhã? E ele realmente teria condição? O Alê foi jogador aqui, pode falar. Um edema não é coisa simples, né? Eu vou rolar a bola, vou dar um de camisa 10 aqui, vou lançar pro Simões. Valeria a pena colocá-lo no sacrifício de novo, porque o tempo é muito curto, seria um sacrifício. De novo, como foi feito o clássico para esse jogo contra o Bahia? O Romano, eu acho que isso não, assim, o Cruzeiro tem um departamento médico muito competente, tem fisiologista, tem todo esse pessoal, né? Então eu acho que o Bruno Rodrigues só pode ser utilizado se ele tiver condições físicas de ser utilizado. É um jogador muito importante para o time, eu acho que isso é indiscutível, né? Mas ele precisa ter as suas melhores condições, até porque vai ter a parada, mas não é uma parada tão longa assim, né? É uma parada e aí o que acontece? O Cruzeiro, com a sequência de Fortaleza e São Paulo dentro de casa, né? O Cruzeiro com 2 jogos seguidos dentro de casa, a pressão por vitória, inclusive, será muito maior. Será muito maior. Claro que se o Cruzeiro bate o Bahia na Fonte Nova, é um adversário direto nesse campeonato do Cruzeiro, dá uma moral absurda. Mas, de toda forma, acho que a pressão vai ser muito maior. E o Bruno Rodrigues, eu acredito que ele vai ser muito importante nesses 2 jogos. Ainda tem a questão de uma possível negociação dele. É um assunto que é recorrente. Então, eu acho que é muita coisa no balaio para poder se tomar essa decisão. Eu só acho que, assim, o atleta tem que ser utilizado sempre quando ele tiver condições de ser utilizado. Eu não tenho dúvida de que vai acontecer isso no Cruzeiro. Ô, Romano, o Simões tocou num ponto interessante, né? 10 dias, para você que tá com edema, recuperar é legal. Mas você com uma lesão na coxa, 10 dias não é nada. Então isso é muito interessante mesmo. E aí, Alê? Eu acho que são 2 pontos aí importantes, né? Você tem a possibilidade sempre de agravar a lesão, né? Se você não tiver com ela bem resolvida. E outra é a limitação do seu movimento. Porque você fica travado, né? Dependendo do movimento, você tem uma clara limitação. Você não consegue toda a amplitude, enfim. E fora o bloqueio também, que você vê com receio de aumentar essa lesão. É evidente. Então, assim, nada justifica você colocar em risco a saúde do jogador, embora o Bruno realmente seja muito importante, como o Vital ficou fora também, fez muita falta, e aí esbarra numa coisa que é natural, e o torcedor do Cabuloso, ele vai ter que entender, não tem como fugir essa realidade, que são as limitações financeiras do grupo, do elenco, né? Então, se é um time que você tem mais recurso, né? E a gente já discutiu um montão de vezes isso, e realmente o Ronaldo, cada vez que ele abre a gaveta, sai uma cobra, um fantasma, e realmente ele tem que apagar um montão de incêndio. Sabe o que parece? Aquele chocolate que vem, uma surpresinha. Sempre tem uma surpresinha pro Ronaldo, né? Então o que acontece é o seguinte: se você tem um elenco, um investimento maior, você não sente tanto a falta dos seus bons. Você vai sentir a falta dos bons, né? E aí a gente tá falando do melhor do time. Mas se você tem um investimento maior, você tem ali reserva que não vai ser igual, mas vai dar conta do recado. E aí não fica esse desespero. Mas, repito, nada justifica você colocar em risco a saúde do atleta. E a opção seria o quê? O Wesley? Olha, o Stênio é uma opção pro BR9. Tem o Daniel Júnior também, né? O Daniel é um jogador que eu acredito que fazendo o corredor por dentro, ele foi muito bem na Série B do ano passado, fazendo o corredor por dentro, pode ser uma opção. Eu acho que esse é um dos poucos, senão, para mim, da passagem do Pepa, que é muito boa, muito positiva, por enquanto, que é pouca minutagem pro Daniel Júnior. Eu acho que ele poderia, se não for titular, ok, mas poderia ter mais oportunidade. Tem muita gente que não tem tanta qualidade quanto o Daniel e teve, assim, uma minutagem muito maior. O Daniel teve aí no meio disso uma lesão, né? Que acabou atrapalhando, mas eu concordo com você. E me lembro bem que o Pesolano utilizou ele inteligentemente, ele e o Luvanor, jogando o corredor por dentro, abrir espaço para os laterais chegarem, e o Cruzeiro os laterais estão na fase muito boa, poderia ser uma opção também, né? Pois é, Romano, olha só, Betfair, o parceiro oficial de apostas do Cruzeiro, aposte agora e receba até R$200 em bônus. Falei então desta interrogação no ataque, lembrando que
O Matheus Jussa, que foi a opção no clássico contra o Atlético, o volante está suspenso, não enfrenta o Bahia. E aí tem provavelmente o Machado, né? Que até entrou no clássico também. Então o Machado seria essa primeira opção. E na zaga, ele tem a volta do Oliveira, o Lucas Oliveira, não enfrenta o Atlético por conta de uma gastroenterite. E aí o Neres foi o titular contra o Atlético, então o Lucas Oliveira, ele retorna à zaga do Cruzeiro. Então vai ser mudança na zaga, mudança no meio e interrogação no ataque. A gente espera a lista de relacionados. O treino acabou, eu repito mais uma vez na toca, para saber se o Bruno Rodrigues estará ou não com a delegação que embarca para Salvador. O Pancera, inclusive, já está a caminho, aí vai ficar todo solto lá na terra do axé, viu?